rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês, né? Por aqui tá tudo tranquilo, tudo de boa, né? Na medida do possível, né? Se é que a gente pode dizer isso. Porque hoje eu acho que a gente tem um assunto um pouco mais chato aí pra discutir, pra entender, né? A respeito dos mandos de campo, né? Do Ceará pra semifinal, certo? Desse jogo contra o Maracanã, que seria no domingo. A gente sabe que vem rolando uma polêmica, né? Já há alguns dias a respeito disso, né? Porque existe uma portaria da Secretaria de Esporte do Ceará que toma de conta do Castelão, né? O Castelão hoje ele é administrado pelo governo do estado e a Secretaria de Esportes fica responsável por gerir o Castelão, né? Existe uma portaria, né, que inclusive eu passei a conhecer agora, né, recentemente, que prevê que as partidas no Castelão devem ter um intervalo de 66 horas no mínimo para descanso, né, para ter aquele recovery ali no gramado, né, para recuperar o gramado, para que a gente sofra menos com o problema de gramado desgastado, como a gente vem sofrendo nos últimos anos, né? A gente sabe que de fato é necessário isso, né? Essa medida, né, dessa portaria de fato é extremamente necessária, porque nós vimos sofrendo aí já acho que uns 3, 4 anos aí com essa questão do gramado do Castelão vir sendo muito do Castelão ser muito utilizado e o gramado ficar muito desgastado, né. De fato tem sentido, né, só que a gente vive numa cidade que tem 2 times grandes, né, que tem 2 times de massa que levam público ao estádio, que precisam desse espaço, né, de fato, infelizmente o PV não comporta todos os jogos da Série A de Ceará e Fortaleza, né, enfim, a gente precisa utilizar o Castelão. Só que criou-se uma polêmica, né, dentro desses últimos dias, devido à quantidade de partidas que seriam jogadas no Castelão, né, acho que seriam no mínimo 5 ou 6, né, alguma coisa assim. Sei que acho que o jogo tiveram alguns jogos no PV, né, o Ceará trouxe seu jogo de hoje, né, que seria Ceará e América no Castelão, trouxe hoje para o PV por questão de bom senso, né, para que houvesse, né, para que cedessem as partes, né, afinal não poderia ocorrer, né, até colocando aqui que eu acho que atropelei um pouco, mas não poderiam ocorrer os 5 jogos, estavam previstos para o Castelão, né, que seriam os jogos de Fortaleza, Ceará, Fortaleza contra o Ferroviário na Copa do Nordeste, Ceará e América na Copa do Nordeste, e os 2 jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense, né. Não poderiam ocorrer dentro do Castelão, de fato, por conta dessa questão do motivo das 66 horas, né, que deve ser dado descanso para o gramado, para os jogos acontecerem lá, né. O Ceará cedeu, né, o Ceará trouxe seu jogo da Copa do Nordeste, que é hoje, que seria no Castelão, o Ceará pediu a transferência para o PV, teve esse bom senso, né, e hoje pela manhã, acho que eu acordei em torno de umas 5h30 e vi, né, a notícia, inclusive primeiro lá no canal do Vozão, que a FCF emitiu uma nota, né, dizendo que os 2 jogos, os 2 mandos de campo os 2 jogos teriam que acontecer no PV, né, independente do mando de campo de Ceará e Fortaleza, os jogos teriam que acontecer no PV. A gente sabe, né, tipo, o gramado do Castelão é melhor, o espaço é melhor, o ambiente é melhor, a arena é melhor, apesar de que eu prefiro o PV, né, sem sombra de dúvidas, mas é um jogo que certeza a gente vai ter um público superior a 18.000 pessoas, né, e que assim, né, que seria uma renda para o clube, né, o clube não sairia talvez no prejuízo, como vem saindo aí nos últimos borderôs, né, vem o Ceará, a gente percebe que esses jogos de início de temporada não dão retorno financeiro para o Ceará, né. A maioria dos jogos causam prejuízo. Então a gente imagina, né, eu particularmente como torcedor imagino que esse jogo da semifinal do Campeonato Cearense traria um lucro para o Ceará, né. E assim, né, existe uma situação, né, que é prevista lá no regulamento do Campeonato Cearense desse ano, né. Inclusive existe até um vídeo do Caio César que eu postei ontem aqui no canal, um shorts, que ele cita, né, numeralmente o artigo, né, lá o parágrafo, tudo direitinho, que prevê para o Ceará que essa escolha do mando de campo, né, onde ele vai jogar, onde ele quer jogar. E por que que o Ceará pode escolher? Porque o Ceará tem a melhor campanha no Campeonato Cearense, né. Isso o Ceará venceu todas as partidas, está invicto, né, não perdeu nenhuma. E isso dá o direito, né, previsto no regulamento que o Ceará escolha onde ele vai jogar. E essa polêmica aconteceu toda por quê, né? O Marcelo Paes, né, naquela coletiva que ele deu recentemente, né, citou que não abre mão de jogar no Castelão. Ele quer jogar de qualquer forma no Castelão, não abre mão, né. Ele cita lá, que Fortaleza foi que deu maior retorno financeiro ao Castelão, a Arena Castelão, o maior cliente da Arena Castelão, não sei o quê. Mas eu acho que falta bom senso, né, falta, assim, acho que eu sempre respeitei muito o Marcelo Paes, hein, aqui não tô falando de forma desrespeitosa a nenhum torcedor do Fortaleza, pelo contrário, tô dando minha opinião aqui o mais respeitoso possível, né. Eu sempre respeitei muito o Marcelo Paes pela gestão que ele tem, né, enfim, não preciso ficar elogiando porque é do time rival e, enfim, não quero trazer essa imagem aqui para o canal. Mas eu acho que faltou um pouco de lucidez da parte dele, né, eu acho que custa abrir mão, né, o Ceará abriu mão de um jogo no Castelão, né, o Ceará teve
esse bom senso, né, não vou dizer humildade, mas o Ceará teve esse bom senso de abrir mão de um dos jogos do Castelão, transferir para o PV, seria esse jogo do América hoje, com certeza a gente teria uma renda muito boa se o jogo fosse no Castelão, né, acho que, sei lá, coisa de 25.000 pagantes, mais ou menos isso, né. A gente tá levando o jogo para o Castelão para evitar, né, esse conflito, né. O Ceará tá cedendo de um lado e esperava que isso acontecesse da outra parte, né. Eu não sei como vai se resolver essa situação, não sei como vai ficar, né. Hoje ainda são quinta-feira, são 9 da manhã mais ou menos o horário que eu tô gravando esse vídeo, né. Não foi manifestado nada ainda dos clubes, né, nenhum clube se posicionou, porque enfim, de fato, o prejudicado da situação é o Ceará, né, como um todo. O Ceará tinha esse direito previsto no regulamento do Campeonato Cearense de escolher pra onde ele levaria a partida, levaria para o Castelão. Eu entendo, eu sei que tecnicamente, esportivamente, não vai agregar mais em nada, porque o Ceará está praticamente classificado, né, o Ceará meteu um 3-0 no Maracanã. Vai ser muito difícil, né, o Maracanã reverter esse placar é quase impossível, né, e aqui não tô desrespeitando o Maracanã, né, e assim, de fato, levar o jogo para o Castelão não traria um ganho esportivo pra partida, mas seria um jogo bacana pra galera ir, né, o público comparecer, né, o começo de mês, um jogo classificado, não tem aquele apelo, um jogo muito com cara de família, aquele pai que vai geralmente uma vez no ano no Castelão, de levar seus filhos, né. E o Fortaleza, assim, né, eu acredito que por ter a segunda melhor campanha do campeonato, devia aceitar, né, essa situação. O Ceará conquistou essa condição por mérito único e exclusivamente dentro de campo, né, do Ceará, mérito do Ceará. Entendo as questões do Paz, eu dizer que, enfim, o Fortaleza gerou renda pra Arena Castelão, mas eu acho que aqui não é a gente não está falando de futebol profissional, de profissionalismo, né, e daqui não estou desrespeitando ele de forma alguma. Eu acho que ele deve ter o bom senso de entender que regras são regras, né, regulamentos são regulamentos, está previsto lá. Ele foi de acordo com o regulamento antes de começar o campeonato, né. Então, com certeza, se fosse o Fortaleza na situação do Ceará, também estaria exigindo de jogar lá, né. E também aqui, né, convenhamos, né, o Marcelo Paes é um dos caras que mais reclama de gramado danificado durante o ano, sem sombra de dúvidas. E eu acho que ele deveria ter, assim, de fato, esse bom senso também com essa situação, né. Se existe essa portaria de 66 horas que prevê o intervalo dos jogos, né, para a preservação do gramado, ele devia entender também que isso é benéfico ao longo da temporada, né. Que os clubes passam a entender isso, né. Como essa portaria vai ser respeitada durante a Série A, etcétera, eu, enfim, não faço a mínima ideia, mas se tá lá, né, se foi dada essa portaria, que seja cumprida, né. O Ceará fez sua parte, o Ceará cedeu de um lado, a gente esperava, né, que o outro time cedesse também da outra parte, né, e acabou que a federação aí meio que deu um ultimato, nem mel nem cabaça, né. O que é complicado é porque o Ceará estava amparado pelo regulamento, fez a melhor campanha durante o campeonato e acaba saindo prejudicado, né. Não tem outra palavra que resuma, a não ser que o Ceará esteja saindo prejudicado nessa situação, né. O Ceará vai ser impedido de jogar no Castelão por conta dessa birra, né, essa briga que eu acho particularmente falta de maturidade, né. Espero que seja resolvido da melhor forma e assim, não existe melhor forma, né. A melhor forma é o Ceará jogar no Castelão, o Fortaleza levar seu jogo para o PV, tendo em vista que o Ceará conquistou essa condição de poder escolher onde vai levar a sua partida, onde vai jogar seu jogo, né, dentro de campo, né, fazendo com que tudo acontecesse ali dentro de campo de fato, né. Enfim, é minha opinião. Se você chegou até aqui, eu agradeço, né, por estar aqui e buscar entender essa situação, por ouvir aqui nossa opinião, né. Eu acho que o sentimento de todo torcedor do Ceará hoje, né, é esse mesmo sentimento de injustiça com o Ceará, né, então a gente fica aí no aguardo desenrolar. Espero que a diretoria do Ceará se posicione imediatamente a respeito disso, que consiga reverter essa situação, que o Ceará possa levar seu jogo para onde bem entender, né, tendo em vista que o Ceará tem a melhor campanha, está previsto no regulamento que ele deve escolher onde quer jogar, né, enfim, espero que tudo se resolva positivamente, né, aí em prol do Ceará, que tudo dê certo, que a gente possa mandar nosso jogo no Castelão no domingo, né. Agradeço você que ficou até aqui, peço que se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo, né, pra toda a tua rapaziada aí, pra quem precisa entender ainda dessa situação, que você mande aí pra ele, pra que a gente possa crescer cada vez mais o canal, que o Bodega esteja chegando cada vez mais pessoas. Seja membro aqui do canal, a partir de R$ 7, aqui link na descrição, ou aqui via YouTube, nos ajuda bastante na criação de conteúdo. Tamo junto, rapaziada, valeu, um abraço, chama!